Ele era chamado por vários nomes. Era o símbolo de Sauron, o Lorde das Trevas, após a perda do Anel. Este símbolo foi adotado para mostrar sua vigilância incessante e percepção penetrante, e foi exibido no armamento de seus servos. Hoje, no Zona Crítica, falaremos sobre o Olho de Sauron. Hoje vamos esclarecer algo sobre o principal vilão das segundas e terceira eras da Terra-média. Embora tenhamos falado neste canal sobre Sauron durante a Segunda Era, há um equívoco comum sobre o Senhor das Trevas durante a Terceira Era. Enquanto a incrível trilogia de Peter Jackson deu vida a grande parte do mundo de Tolkien, um dos maiores equívocos resultantes dos filmes sobre os quais frequentemente existem dúvidas é a natureza da forma de Sauron na Terceira Era posterior. Sauron nos filmes O Senhor dos Anéis aparece famosamente como um grande olho flamejante no topo da Torre de Barad-dûr. Embora seja uma imagem sobrenatural impressionante, isso está longe da aparência real de Sauron durante este tempo, ou em qualquer momento, na verdade. Este artifício funcionou efetivamente para manter Sauron como uma presença imponente e onisciente, ao mesmo tempo que estabelecia as apostas de seu retorno à sua forma física caso ele recuperasse o Anel. No entanto, o Olho de Sauron é de fato um conceito canônico, embora em uma forma totalmente diferente. Primeiramente, quando Frodo olha no espelho de Galadriel, ele vê o que pode ser de fato o olho real de Sauron, amarelo e cercado de fogo, com uma pupila estreita descrita como uma janela para o nada. Embora ele permaneça em sua fortaleza de Barad-dûr, Sauron de fato tinha uma forma física na Guerra do Anel. No entanto, sem seu anel, ele permanece em sua fortaleza enquanto seus servos executariam seus planos de batalha. Sua forma física é confirmada por Gollum em As Duas Torres, quando ele fala brevemente sobre seu tempo como prisioneiro de Sauron, durante o qual foi torturado pelo Senhor das Trevas. Isso seria Minas Ithil que Isildur, filho de Elendil, construiu, disse Frodo. Foi Isildur quem cortou o dedo do inimigo. Sim, ele tem apenas 4 dedos na mão negra, mas são suficientes, disse Gollum estremecendo. E ele odiava a cidade de Isildur. Agora, sabemos que Sauron tem uma forma física e não é um olho gigante. Mas o olho de Sauron é de fato um conceito importante nos livros. Também referido como o olho vermelho, o olho do mal, o olho sem pálpebra e simplesmente o olho. Nesses casos, em vez de um olho real, refere-se ao símbolo usado pelo Senhor das Trevas e seus seguidores. Ele é encontrado nas armaduras dos orques e nos lugares onde os servos de Mordor causaram sua destruição. A sociedade tem uma de suas primeiras visões do emblema de Sauron em Amon-Rhen. Eles não haviam chegado muito longe da estrada, e no entanto, mesmo em um espaço tão curto, eles haviam visto as feridas mais recentes feitas pelos orques e outros servos vis do Senhor das Trevas. Árvores cortadas de maneira caprichosa e deixadas para morrer, com runas malignas ou o sinal vil do olho cortado em traços rudes em suas cascas. Este emblema não era apenas um símbolo das forças de Sauron, mas também um lembrete para toda a Terra-média da vigilância incansável e percepção penetrante do Senhor das Trevas. Ele não apenas tinha os Nazgûl e legiões de orques e homens sob seu domínio, mas também tinha o Palantir, com o qual ele podia observar as terras e afetar as mentes dos outros. No entanto, também não podemos descartar que Sauron tinha uma habilidade sobrenatural para a visão. Se voltarmos ainda mais na história da Terra-média, encontramos Morgoth, o Senhor Sombrio original, a quem Sauron serviu, descrito como tendo uma habilidade sobrenatural de visão e percepção, pois quando ele captura Húrin e o coloca em um assento no topo de Thangorodrim, ele disse: "Portanto, com meus olhos você verá e com meus ouvidos você ouvirá, e nada lhe será oculto." Essa habilidade certamente tinha suas limitações, pois Morgoth não podia usá-la para descobrir a cidade elfa escondida de Gondolin. No entanto, permitiu que Húrin soubesse da desgraça que cairia sobre sua família.
Quanto à habilidade de Sauron de observar as terras da Terra-média, é desconhecido o quanto disso foi resultado de sua posse de um Palantir versus um poder inato dos Ainur. Seja o que for, Sauron era diligente em seu uso, tanto assim que ele usaria o emblema do olho vermelho para seus exércitos. O fato de os orcs de Sauron usarem o olho como seu símbolo ajuda Aragorn a deduzir o significado de um novo emblema estranho encontrado nos orcs caídos em Amon-Rhen. Em seus escudos, eles ostentavam um dispositivo estranho, uma pequena mão branca no centro de um campo preto. De frente de seus elmos de ferro estava gravada uma runa S, feita de algum metal branco. "Eu não vi esses sinais antes", disse Aragorn. "O que eles significam?" "S é para Sauron", disse Gimli. "Isso é fácil de ler." "Não", disse Legolas. "Sauron não usa runas élficas. Ele também não usa seu nome verdadeiro, nem permite que seja soletrado ou falado", disse Aragorn. "E ele não usa branco. Os orcs a serviço de Barad-dûr usam o sinal do olho vermelho." Ele ficou pensativo por um momento. "S é para Saruman, acho", ele disse finalmente. "Há maldade em Isengard e o oeste já não é mais seguro." Conforme Sam e Frodo atravessam Ithilien, eles descobrem uma grande estátua, muito parecida com Argonath, que havia sido mutilada, sua cabeça removida, e em seu lugar havia uma pedra grosseiramente esculpida, pintada com o rosto sorridente e um grande olho vermelho no meio da testa. Isso não deixa dúvida sobre quem profanou esse monumento ou a quem eles serviam. O símbolo também é descrito como estando nos capacetes dos orcs que Sam traz para Frodo para que possam sair disfarçados de Cirith Ungol. Também é o símbolo encontrado na bandeira que acompanha a boca de Sauron enquanto ele sai do Portão Negro para negociar com os homens do Oeste. Uma única bandeira preta ostenta um olho vermelho. Uma das aparições mais arrepiantes do símbolo de Sauron acontece no cerco de Gondor, pois o inimigo estava arremessando para a cidade todas as cabeças daqueles que haviam caído lutando em Osgiliath, ou no Ramas, ou nos campos. Eram assustadoras de se olhar, pois embora algumas estivessem esmagadas e deformadas, e outras tivessem sido cruelmente cortadas, muitas tinham características que podiam ser reconhecidas, e parecia que tinham morrido com dor, e todas estavam marcadas com o símbolo vil do olho sem pálpebra. Podemos acreditar que o olho de chama no topo de Barad-dûr foi eficaz nos filmes para transmitir um inimigo sempre presente e seu olhar vigilante sem cessar. E embora também tenha ajudado a mostrar à audiência onde a atenção do Senhor das Trevas estava focada, a versão do livro de Sauron em forma física ainda é marcada pela lâmina de Isildur. Isso nos leva mais profundamente pelo caminho das quedas de cada Senhor das Trevas, custando-lhe, primeiro, a habilidade de assumir uma forma justa na queda de Númenor, e agora ele carrega um lembrete da lâmina de Isildur em sua mão, o que acrescenta uma profundidade adicional a seu ódio pelos descendentes de Númenor. Embora isso inevitavelmente tenha causado alguma confusão aos fãs ao longo dos anos, podemos entender completamente o uso de uma representação mais visual e, de certa forma, limitada da forma de Sauron nos filmes. Isso não arruína a saga dos filmes, nem afeta o canone na versão do livro. No final, podemos imaginar Sauron como ele é nos livros, a criatura de 9 dedos de malícia, puxando as cordas em sua guerra contra seus inimigos mais odiados, sempre observando as terras, buscando seus inimigos e seu anel. E embora ele esteja envolvido num jogo de xadrez com os homens esmaiares da Terra-média, seu símbolo do olho vermelho traz medo àqueles que o contemplam. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com outros fãs. Fiquem à vontade para comentar qual representação você prefere e por quê. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nossas próximas explorações pelo mundo de Tolkien. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima, no Zona Crítica.